A cada dia que passa, tem mais gente levando a sua própria comida para o trabalho. Seja para economizar ou para seguir uma dieta mais saudável, o fato é que todo esse pessoal precisa de uma lancheira térmica. E é isso que eu vou te ensinar hoje, a lancheira térmica Blue. Eu sou a Carol Vilauta, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Especialmente hoje é meu aniversário e essa é uma aula comemorativa, onde vocês vão aprender a fazer a lancheira Blue. Desde o dia 6 até o dia 10, que é amanhã, tá rolando uma super promoção no site, justamente por conta do meu aniversário, e são centenas de produtos com até 60% de desconto. Você não pode perder. Se você ainda não aproveitou as ofertas, o link da loja está aqui embaixo para você dar uma passadinha lá depois da aula, aproveitar para adquirir o kit da lancheira que vai com todos os materiais já cortados na medida e também aproveitar os super descontos que já terminam amanhã. Então não esquece de dar uma passadinha lá no site depois. Hoje em dia está muito comum levar comida para o trabalho. Muita gente está seguindo dieta, cuidando mais da saúde ou economizando e aí acaba preferindo levar a comida de casa. Então eu criei esse projeto que é uma lancheira bem espaçosa, com uma abertura bem diferente e com um acabamento impecável para você aprender a fazer com todos os detalhes, passo a passo, aqui nessa aula comigo. Esse projeto foi criado especialmente para essa data comemorativa, por mim, que já trabalho com costura criativa há muito tempo. Eu já estou nesse ramo da costura há mais de 10 anos e nesse tempo eu já costurei encomendas de tudo que vocês puderem imaginar, já fiz muito tipo de encomenda personalizada, sob medida. E com essa bagagem, eu me sinto bem à vontade para desenvolver qualquer tipo de peça, como essa lancheira térmica, bolsa, mochila, necessaire, itens para casa e o que mais vocês puderem imaginar. Muito do que eu sei já foi compartilhado em cursos separados, mas chegou um momento que eu percebi que todo esse conteúdo seria mais proveitoso junto, como se fosse uma biblioteca de aulas. Então eu reuni todas as minhas aulas em um único lugar, que é o Costuriflix. A ideia é oferecer para vocês uma plataforma onde você escolhe o que quer aprender, aproveitando o seu tempo livre para assistir alguma coisa que realmente agregue conhecimento e também se divertir enquanto aprende. Hoje são mais de 60 aulas disponíveis dentro do Costuriflix, com vídeos completos, moldes testados e aprovados, com um passo a passo que você realmente vai conseguir seguir do início ao fim, começando e concluindo as suas peças sem ter surpresas no meio do caminho. As aulas são gravadas de forma que parece que eu tô aí junto com você costurando e você tá me vendo costurar. Você pode pausar o vídeo enquanto costura e retomar quando você tiver concluído aquela etapa e aí você vai fazendo aos poucos, principalmente na primeira peça, até você pegar o jeito e depois conseguir evoluir, caminhar sozinha, inclusive na criação das suas próprias peças. Para conhecer melhor esse projeto, acesse o site www.costuriflix.com.br que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Bora para a aula da lancheira então? Eu vou passar para você a lista completa de materiais para fazer a lancheira Blue e todos os detalhes dessa aula. Aqui eu tenho um par de boca de lobo, que é uma armação de arame que serve para modelar o zíper e para manter a peça bem aberta quando o zíper está aberto. Então ela segura a peça com a boca aberta, igual aquelas maletas de médico que usava muito antigamente. Então a gente vai usar aqui um parzinho. Para essa peça, a medida da boca de lobo é 6 de altura por 27 centímetros de comprimento. Aqui eu tenho viés de boneon para a gente fazer o acabamento interno e tenho 1 metro de tira de montana. A gente vai usar azul marinho, que vai fazer o acabamento ali do finalzinho das alças. Então a gente vai praticamente embutir a alça nessa tira de montana, vai ficar um acabamento lindo. Todas as cores combinaram muito bem, então vocês vão ver que tudo conversa muito bem nesse projeto, principalmente a questão das cores. Então a gente vai ter um composê lindo de tons de azul marinho e os tons dessa alça aqui maravilhosa também estampada, que é um lançamento aqui na loja. Aqui a gente tem 2 cortes medindo 40 centímetros cada e essa alça ela tem 3 centímetros de largura. Além disso, a gente também vai precisar de zíper de nylon número 5. Aqui eu tenho um zíper medindo 50 centímetros de comprimento com um cursor. Para o fundo da lancheira, a gente vai usar um estruturador que vai deixar esse fundo mais durinho. Então eu tenho aqui uma camada do tecido estampado, uma camada do dubla firme,
que é um material novo que a gente também está trabalhando aqui na loja, que é como se fosse uma manta bem compacta, bem durinha e com uma camada termocolante que vai aderir ao tecido quando a gente passar o ferro quente. Então o Dubla Firme ele vai pelo avesso do tecido estampado, ele vai ser dublado com o calor do ferro e a gente também vai usar uma camada do material térmico, já que a gente está fazendo uma lancheira térmica. Então uma camadinha de material térmico, uma camada de Dubla Firme e uma camada de tecido digital. Uma opção para você substituir o Dubla Firme, caso você não tenha esse material aqui, lembrando que todos os materiais você encontra na loja Carol Vilalta. Mas para substituir, se você quiser, você pode usar uma camada de manta acrílica R1 e uma entretela bem firme, bem durinha, junto, que aí elas vão, quando você passar o ferro e colar a entretela no tecido, mais a manta acrílica, que você pode aproveitar a própria resina da manta ou até mesmo usar uma cola spray, você vai montar um sanduichinho ali, umas camadas que vão ficar com um aspecto parecido com esse material aqui que eu estou usando. Então fica aí a sugestão, caso você queira substituir. No corpo da lancheira, a gente vai precisar de 2 cortes do tecido, 2 cortes de dupla fácil e 2 cortes da manta térmica, medindo 20 por 45 centímetros cada um, então vai ser um parzinho de cada material. O Dubla Soft é nada mais do que uma sarja termocolante que a gente também vai dublar com o tecido usando ferro quente. Caso você queira substituir esse material, você pode fazer a dublagem convencional usando uma sarja mais cola pano. Tem inclusive uma aula aqui no canal ensinando a fazer esse processo e você também pode optar por usar entretelas ou mantas da sua preferência. Lembrando que é legal testar para ter uma ideia melhor de como vai ficar a consistência do tecido com o estruturador que você escolheu usar. Tá bom? E o nosso material térmico, pessoal, vocês não precisam se preocupar porque ele não rasga fácil. Eu sei que existem algumas variedades que são um pouquinho complicadas de lidar na máquina de costura. Para esse material, a gente também recomenda o uso de um ponto mais comprido na máquina, então nada de ponto apertadinho, mas fiquem tranquilos porque ele é um material bem durável, gostoso de costurar e fácil de trabalhar. Para começar, eu liguei o meu ferro de passar na posição algodão, que é bem quente. Posicionei aqui o estruturador Dubla Firme, que vai ficar na parte de baixo da peça, aqui na minha tábua, e eu vou colocar a camadinha de tecido estampado aqui por cima, encostando no lado mais brilhosinho dele, que é o lado que tem cola. E aí, na sequência, a gente vem com o ferro quente, aplicando aqui de forma bem uniforme, vai passando bem o ferro assim, até você sentir que colou as duas camadas. Então, uma vai aderir bem na outra e eles vão virar uma coisa só. Vocês perceberam que eu risquei o molde, que está disponível para vocês baixarem aqui na descrição do vídeo, deixando uma margem de costura de mais ou menos 1 centímetro na volta toda aqui nessa peça. Então não corta justinho, porque senão na hora da montagem vai faltar, tá bom? Precisa cortar os moldes o molde, né, porque na verdade é um só, dessa lancheira aqui, com margem de costura. Precisa acrescentar margem nele. Olha só. Bem aderido, bem coladinho aqui, a gente já pode refilar, tirar o excesso de tecido e a gente já pode também riscar o molde na camada térmica e cortar todos com a mesma margem, todo mundo igualzinho. Na sequência aí a gente já pode também colar o lado pretinho aqui do nosso material térmico usando cola spray aqui junto com o lado que não tem cola do estruturador usado. Os cortes que medem 20 por 45 também vão ser dublados. Esse daqui é o Dubla Fácil, ele vem com uma película protetora que a gente vai remover. Na sequência, a gente vai posicionar o tecido aqui em cima, do lado que estava protegido com a película, que é o lado que tem a cola. E aí a gente vai passar o ferro também na posição algodão, bem quente, aqui, promovendo a aderência das duas camadas. Então, vocês vão perceber que a sarja, ela vai colar no tecido e eles também vão virar uma coisa só. Esse processo com o tecido de 20 por 45 centímetros a gente vai fazer 2 vezes, porque são 2 peças iguais. E eu decidi usar esses estruturadores diferentes aqui, porque eles são uma novidade na loja Carol Vilalta. Eu particularmente gostei muito, achei eles muito práticos, muito fáceis de usar. E eles dão uma estrutura bem diferente. O Dubla Firme, por exemplo, que fica durinho, pro fundo eu achei que ficou excelente. São 3 opções diferentes de estruturador, com gramaturas diferentes e propostas diferentes. E o mais legal é que a gente pode combinar eles de diversas formas.
seja com entretelas, com outras mantas ou os três entre si, que também fica bem bacana. Então, vale a pena experimentar. Os três já estão disponíveis lá no site para vocês poderem comprar e criarem muito aí com esses estruturadores novos. Prontinho. A peça dublada fica assim. Agora é só deixar ela esfriar um pouquinho. Vocês vão perceber que depois de fria, ela fica um pouquinho mais durinha, porque a cola aqui ela ainda tá mole, né, com o calor do ferro. Mas fica muito legal o resultado e a gente vai aproveitar para já fazer a marcação das alças e daquela tira de montana que vai fazer o acabamento aqui na frente. A alça, pessoal, ela vai ser igual nos dois lados. A única diferença é que na frente a gente vai colocar uma etiqueta. Se você já tem etiqueta aí do seu ateliê, fica à vontade para colocar nessa etapa também, para não esquecer de colocar no final. Para fazer a marcação e o posicionamento das alças, eu vou usar fita dupla face, essas de papelaria mesmo, e a gente vai começar pegando a peça que mede 45 por 20, dobrando ela assim, no sentido longitudinal, e fazendo uma marcação central. Fiz um piquezinho aqui com a tesoura aqui bem no meio. Próximo passo, a gente vai pegar uma régua, estou usando uma régua grande aqui, e a gente vai fazer uma marcação de fora a fora nessa peça com 7 centímetros abaixo aqui da onde a régua está posicionada. Lembrando, pessoal, que se a sua estampa tiver posição, no caso aqui a minha tem várias florzinhas e elas têm sentido. É importante que você coloque a cabeça da estampa, a parte de cima da estampa aqui, ó, para cima mesmo, e conte 7 centímetros para baixo dela. Então, tô marcando aqui. Do centro para cada lado, eu vou marcar 5 centímetros. Então, 5 aqui, ó, posicionei uma linha central aqui, junto com aquela marcação que a gente fez. E 5 aqui, certo? Vou pegar as alcinhas, que tem 40 centímetros cada uma, e eu vou primeiro selar a pontinha dela aqui com o auxílio do isqueiro. Então, eu vou queimar aqui a pontinha, que é para ela não desfiar. Vou fazer isso em todas as pontas. Selou bem. E eu vou posicionar essa alça aqui, ó, mais ou menos 1 centímetro abaixo da linha de 7 centímetros que a gente marcou e na posição dos 5 centímetros para fora. Então, vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Para segurar essa alça no lugar, a gente vai usar a fita dupla face que eu comentei. Então, é só um pedacinho de fita para a alça não ficar saindo do lugar. Então, vou colar aqui, assim, e vou posicionar do jeitinho que eu expliquei para vocês. Um pedacinho bem pequenininho de fita, só para a alça não ficar se movimentando mesmo. Muito cuidado, muita atenção para a alça não ficar torcida. Aqui. Posiciona as duas na mesma altura e depois do outro lado a gente vai seguir as mesmas medidas, que é para não ter diferença de alça, tá? Para elas ficarem iguaizinhas de um lado e do outro. Agora eu também vou usar a fita dupla face para manter essa tira de montana aqui no lugar. Essa tira ela vai vir aqui por cima da base das alças, cobrindo esse 1 centímetro que a gente deixou de alça, para fazer o acabamento. E aí a gente vai pespontar essa peça aqui. Para ela também ficar bem paradinha aqui no lugar, a gente vai usar mais fita dupla face. Aqui eu já não vou ser tão econômica, eu vou usar um pouco mais de fita, vou colocar fita aqui no comprimento todinho da tira. E a gente vai fixar ela aqui na peça. Deixa eu já cortar, a minha tira tá inteira. A outra metade a gente vai usar lá do outro lado da alça. Na hora de posicionar, segue a marcação dos 7 centímetros de altura que a gente fez, ó. Essa tira vai ficar posicionada certinho nessa altura e cobrindo, como eu tinha dito, o pezinho da alça colorida, desse jeito aqui. Aí, se você for colocar etiqueta, você pode centralizar ela aqui na tira de montana, ou você pode colocar ela aqui acima ou aqui abaixo, como você preferir. Na peça que tá pronta, eu coloquei ela aqui, ó, logo abaixo da tira de montana. A minha etiqueta, ela é uma etiqueta metálica, mas se você for usar aquelas de corino que são de costurar, você também pode usar a fita dupla face para facilitar na hora de posicionar a etiqueta, para ela ficar bem paradinha, bem centralizada enquanto você costura.
Na outra metade, a gente vai repetir exatamente o mesmo processo, então vai marcar os 7 centímetros, depois do meio para cada lado 5, posiciona a alça menor, cola as pontinhas, coloca a tira de montana, tudo igualzinho, tá? Eu vou repetir aqui e aí a gente já vai para o próximo passo. Com as alças já posicionadas e com a cola dupla face segurando elas no lugar, a gente vai vir para a máquina agora e vai passar uma costura na beiradinha da tira de montana de fora a fora, em cima e embaixo. A costura de cima serve para fixar a alça, então ela vai ser a costura que realmente prende essa alça aqui, e a de baixo é mais decorativa e para fixar a montana no tecido. Então a gente vai para a máquina, eu aqui estou usando uma linha de pesponto, que é uma linha mais grossa, mas isso não é por nenhum motivo muito especial, é mais para ficar bonito mesmo, é mais um motivo estético. Se você quiser, pode costurar com linha normal. E aqui eu vou colocar o ponto da minha máquina o mais longo possível, no caso da minha máquina aqui é o 5.0, e a posição da minha agulha está no 7.0, que é o mais pro cantinho possível. Então é para essa costura ficar bem na beiradinha da tira de montana. Vamos lá? A tira costurada fica assim, a alça fica bem presa, bem firme, e a gente vai repetir o mesmo processo com a outra peça, que é igualzinha. Essa mesa balança tudo, a lancheira pulando ali. Eu falei que não era pra gravar, achei que não tava. Agora é hora de costurar o zíper. Para isso eu vou colocar um calcador de zíper aqui na máquina. Se você não tiver essa pecinha, na loja a gente tem vários modelos de calcadores e tem kits incríveis também, com modelos bem variados, para você ter um kit completo aí para a hora de costurar. Vou pegar essa peça, vou pegar o nosso zíper, que tem 50 centímetros de comprimento, vou tirar o cursor e separar as duas partes. Vou posicionar um lado do zíper aqui, bem rente à parte de cima da nossa peça de tecido, e vou passar uma costura aqui, fixando esse zíper desse jeito. Isso que a gente está vendo aqui é o avesso do zíper. O direito dele está encostado com a estampa. Sobre o zíper já costurado, eu vou posicionar o nosso material térmico e ele vai ficar assim, com o lado brilhante encostado com a estampa. Ele tem a mesma medida do tecido, a gente vai posicionar ele aqui em cima e vai passar de novo a mesma costura com a mesma posição de agulha igualzinha aqui em cima, fixando o material térmico com o zíper e a outra camada de tecido.
costura feita, a gente vai desvirar, colocar o forro térmico para trás, ajeitar bem o zíper aqui para cima e a gente vai rebater essa costura. Só que antes de rebater essa costura, a gente já vai também marcar 2,5 cm de onde começa o tecido, então a gente não mede zíper, tá? Então do tecido para baixo, 2,5 cm, vai fazer uma marcação com a régua e vai pespontar aqui e depois pespontar em cima da marcação dos 2,5. Para rebater a costura do zíper, eu prefiro colocar o calcador comum, eu uso de zíper só na hora de costurar o zíper mesmo. Aqui eu vou aumentar o ponto da máquina para o 5.0 e aí a gente vai rebater aqui bem pertinho do zíper. E na sequência a gente vai costurar aqui na marcação que está feita a 2,5 cm a partir do tecido. O zíper tá costurado, rebatido, a gente já fez essa costura mais abaixo aqui, o lado brilhante fica assim, e agora a gente vai repetir todo esse processo com a outra parte do material, que é igualzinha. Agora é o momento de colocar a etiqueta na peça. Eu vou usar essa etiqueta metálica. A instalação dela é muito parecida com a instalação de um botão de imã, que vocês já devem conhecer. Essa etiqueta aqui eu faço lá com a Kika Abud, ela é minha parceira com etiquetas, e ao fazer o seu pedido lá na Kika, você pode usar o cupom de desconto Carol Vilauta. Vou fazer a marcação aqui dos furinhos que eu preciso fazer, na verdade um cortezinho, para passar essas perninhas da etiqueta, e depois por trás vai essa chapa aqui, para fixação. Então, fiz as duas marcações. Agora eu vou precisar de uma tesoura que seja muito boa de corte na pontinha da tesoura para eu poder fazer isso aqui com precisão. Eu vou pegar só a camada de tecido. Aqui eu fiz uma marquinha 1 centímetro abaixo da tira de montana. Marquei os furinhos aqui de acordo com a marcação centralizada. Eu sei que a distância entre as duas alças é de 10 centímetros. Então, eu marquei aqui com a régua 5 e é onde eu posicionei a chapinha. Agora, com os dois cortezinhos feitos, a gente vai colocar a etiqueta aqui, assim, e aqui por trás, a chapa que a gente usou para fazer a marcação. E aí, a gente vai abrir para um lado e para o outro. Cuidado para não se machucar aqui, assim, e a nossa etiqueta tá fixada. Agora eu vou pegar as duas partes que tem alça, vou posicionar uma sobre a outra, encostando direito com direito, as alças ficam para baixo aqui. A gente vai alinhar a lateral e vai costurar aqui, unindo as duas laterais, dessa marcação dos 2,5 cm para baixo. Daqui para cima, por enquanto, vai ficar aberto, porque a gente ainda precisa dessa canaleta, desse espaço aqui, para passar o ferrinho da boca de lobo. Então, daqui para baixo, a gente vai costurar e fazer retrocesso. Não se preocupa, porque o acabamento dessa lancheira, ele vai ser feito com um viés depois. Então, tudo isso aqui vai ficar embutidinho no viés quando a gente for para a última etapa de acabamento.
Agora eu vou remover a mesa extensora da minha máquina e a gente vai passar uma costura reta de segurança na volta toda, unindo essas duas camadas aqui, a de tecido e a de forro térmico. Agora a gente vai começar a preparação da parte do fundo da lancheira. Lembra que eu tinha colocado essa dublagem mais durinha junto com o tecido de fora? Ainda ficava faltando eu refilar, então eu tô cortando aqui todo o excesso de tecido agora. Na sequência, a gente vai usar cola spray para fixar a manta térmica aqui e a gente também vai passar uma costura na volta toda de segurança, que é para essas camadas não se separarem quando a gente for juntar essa parte aqui com as outras peças da lancheira. Então a gente vai cortar bem no capricho aqui, a margem de costura já estava acrescentada ao molde quando a gente acoplou essas duas partes, até dá para ver um pouquinho do risco da caneta aqui. Tem mais ou menos 1 centímetro de margem na volta toda. E agora a gente vai colocar com cola spray a camadinha do térmico. A gente vai unir esse lado preto com o lado do estruturador. Então, o que vai ficar aparecendo? A parte prateada e a parte estampada. Refila de novo, para ficar bem certinho. Essa aqui é a cola spray que eu usei para unir as camadas aqui dessa parte. E eu recomendo muito essa marca e esse tipo de cola porque ela tem um cheirinho bem suave. O jato dela é bem direcionado, então ela não é uma cola que vai sujar a sua mesa inteira. E é uma cola que rende muito. E a melhor parte vem agora, ela também está em promoção nessa semana de aniversário. Então já corre lá para o site para garantir a sua. Vou fazer uma costura de segurança bem na beiradinha, unindo todas as camadas do fundo da nossa lancheira. E isso vai facilitar bastante no próximo passo, onde a gente vai unir o fundo com as laterais para formar o corpo da lancheira. Peguei essa peça principal, eu vou abrir ela assim e pelo fundo eu vou unir as duas costuras laterais. Precisa ficar bem certinho aqui. E aí a gente vai puxar assim e fazer um pique de tesoura marcando o meio dos dois lados. Aqui. E aqui. Essa peça a gente também vai dobrar ao meio para marcar o centro. Primeiro aqui, vai marcar os dois lados e depois no outro sentido também. Agora eu vou dobrar aqui ao contrário. Agora eu vou encaixar esse fundo aqui, unindo as marcações do fundo com as marcações da peça. A primeira que a gente vai encaixar é essa daqui, que está posicionada no centro aqui das alças, ela vai no lado maior do fundo. Coloco um clips aqui, vou encaixar aqui do outro lado, mesma coisa,
une aqui as duas marcações. Agora, aqui, a marcação central do fundo vai encaixar com o meio da costura da lateral. E por último, esse lado aqui. A dica para costurar todas essas camadas aqui juntas e unir de jeito que a gente não tenha nenhum problema, é primeiro costurar aqui as partes retas, então vai costurar as duas laterais, vai costurar aqui e aqui, e por último fazer o encaixezinho arredondado. Então primeiro costura tudo que é reto e por último faz a parte arredondada das 4 quinas, os 4 cantinhos. Eu tenho certeza que enquanto eu tô aqui costurando, você tá de olho na estampa da lancheira Blue. Ela é muito realista, parece um bordado e é linda, né? Eu quero contar pra você que ela faz parte da nova coleção de estampas digitais aqui da loja Carol Vilalta. Todas as estampas estão disponíveis na base tricoline 100% algodão ou sarja impermeável também 100% algodão e elas já estão no site. Assim que terminar a aula, vai lá fazer o seu pedido porque as estampas estão maravilhosas. Começou a chegar na curva aqui do molde do fundo, já para a costura. Agora eu vou costurar aqui o outro lado maior. Depois a gente vai nas duas retas menores. E por último a quina. As 4 retas principais já estão costuradas, agora é só encaixar e costurar as partes arredondadas. Para isso, se você preferir, pode usar até um calcador de zíper, um calcador mais fininho, ou pode fazer com o normal mesmo, com bastante paciência, bastante calma, para encaixar bem direitinho aqui as quinas. O fundo da lancheira já está todo costurado, por enquanto ele ainda está sem acabamento, a gente vai fazer com viés, mas o próximo passo agora é encaixar a boca de lobo, que é essa armação aqui de arame com acabamentinho nas pontas, que vai dar aquele formato legal para o zíper quando ele está aberto e fechado. Esse arame ele vai ser encaixado aqui nessa canaleta, nesse espaço que a gente formou com aquela costurinha que foi feita 2,5 cm abaixo do zíper. Então ela vai ficar presa nesse espaço aqui. Para colocar é bem simples, a gente encaixa ela aqui e vai ajeitando, vai empurrando um pouquinho e ela vai entrando aqui. O espaço que a gente tem de uma ponta a outra do zíper é um pouco maior do que o comprimento total da armação de metal. Então, quando você colocar ela aqui, tenta centralizar para que a gente tenha a mesma pontinha livre de tecido sem armação dentro para os dois lados, tá? Eu vou encaixar aqui do outro lado a outra parte. Ela é vendida sempre aos pares, então sempre que você comprar você vai receber duas e vai uma de cada lado do zíper.
Prontinho, agora a gente vai para a máquina e vai passar uma costura fechando só esse pedacinho aqui que tinha ficado aberto, dos dois lados, e aí então a gente vai começar o acabamento com viés. Esse lado aqui eu já fechei, eu não mostrei para vocês no vídeo porque fica um pouco difícil, porque depois que a gente coloca a armação, a bolsa fica muito volumosa e aí fica complicado para mostrar. Mas eu costurei só esse pedacinho aqui, e antes de fechar o outro lado, a gente precisa colocar o cursor do zíper. Então eu já vou encaixar ele aqui, e percebam que eu joguei toda a armação para lá, para eu ter mais espaço livre, para ficar mais fácil de fechar esse lado aqui. E agora eu vou costurar aqui. Agora é a hora do acabamento com o viés. A gente vai usar o viés de Boneon, que é um viés muito prático, muito fácil de usar. Se você me segue lá no Instagram, você já deve ter visto algumas aulas que eu fiz e algumas dicas que eu dei para usar esse viés, que é bem prático. Ele é legal porque ele já vem com um fiozinho puxado no meio, que facilita a dobra, então ele dobra exatamente no meio. Não precisa costurar e rebater, com uma única costura você já fixa o viés e já faz o acabamento. Ele fica mais ou menos assim. E aí a gente vai fazer o acabamento aqui das laterais e do fundo usando esse mesmo viés. No site vocês encontram 20 cores diferentes para escolher para fazer o acabamento de todas as suas costuras aí. Inclusive a gente tem um kit bem legal que já vai com as 20 cores, 10 metros de cada uma, e é bem prático porque aí você tem o viés de Boneon sempre à mão quando você estiver costurando. Para esse acabamento aqui, primeiro eu vou começar cortando, que é para a gente conseguir ter uma mobilidade aqui nessa parte para fazer o acabamento. E aí eu vou pegar a pontinha do viés de Boneon, vou dar uma leve passadinha com o isqueiro nela, para selar a ponta, e aí a gente vai encaixar aqui no começo do zíper assim. Começo com ele dobradinho aqui por cima, viro para cá. Vocês vão conseguir caprichar mais do que eu que estou mostrando aqui no vídeo. Vai ajeitar bem, ó, vai ficar assim, o ideal é que fique assim. E aí vai descer com esse viés até aqui embaixo. E aí quando chegar na parte que a gente cortou, você vai fazer retrocesso e vai deixar uma pontinha a mais de viés assim, ó. Não corta o viés rente aqui à altura que a gente fez o pique, tá? Vai deixar um pouquinho mais. Vamos começar a fazer essa costura aqui. Essa parte é um pouquinho complicado de encaixar ali na máquina por conta do volume da armação boca de lobo. Mas com paciência e bastante calma, você vai conseguir. Aí a gente vai encaixando aqui o viés aos poucos e vai costurando de pedacinho em pedacinho. Aqui eu vou cortar deixando aquela sobra. E agora a gente vai pro outro lado, que é igualzinho. Aqui eu vou colocar a armação toda lá pro lado que já tá pronto, para facilitar um pouquinho o lado que a gente vai terminar agora. Uma opção para facilitar um pouco na hora de encaixar essa parte aqui lá na máquina para costurar é usar um alfinete para prender o viés na posição que eu te ensinei aqui, e aí você leva para a máquina para começar a costura com mais facilidade. Agora, a parte de baixo aqui, a gente vai fazer a mesma coisa, vai encaixar o viés. Pode usar alguns clipes de costura se você tiver mais habilidade e achar que fica mais fácil com eles, já estiver mais acostumado com eles. Aí é só ir posicionando os clipes aqui e aí depois levar para a máquina para fazer o acabamento aqui da parte do fundo da lancheira.
Aqui eu já estou chegando na finalização da aplicação do viés do fundo da lancheira. Já cortei o meu viés ultrapassando um pouquinho o início, ele vai ficar um pouquinho sobreposto aqui, o início de onde a gente começou a costurar. Aproveitei que eu já cortei e já selei com o isqueiro também. E aí agora a gente vai posicionar aqui esse finalzinho e vai terminar de costurar. Agora que a gente terminou todo o acabamento de viés, a aparência da lancheira é essa daqui. Ela fica com o acabamento perfeito por dentro e é hora de desvirar a peça. A gente vai começar a desvirar aqui. Lembra de empurrar bem o fundo para essa parte aqui desvirar bem, principalmente a parte arredondada das quinas, para ela ficar bem bonita. E aí, é só você dar uma ajeitadinha, principalmente aqui no início do zíper, onde está o cursor, para que ela feche certinho. E nesse primeiro ajuste da boca de lobo aqui dentro da peça, talvez pareça que alguma coisa deu errado, mas é só você fazer esse primeiro ajustezinho, arrumar bem aqui, colocar a boca de lobo na posição correta, que a sua peça vai ficar assim. A ponta do zíper fica bem apontada aqui para baixo e o resto é só uma questão de ajeitar um pouquinho. Você lembra que a gente tem uma sobra de tecido aqui nas pontas, onde o metal da boca de lobo não chega. Então é importante que você ajuste para que a boca de lobo fique na mesma posição dos dois lados do zíper, para sua peça ficar bem retinha e não ficar com aparência torta. Então os dois precisam estar bem alinhadinhos, tá? Depois que você desvirar e ajeitar bem a sua peça, você pode inclusive dar mais uma passadinha com ferro, porque ela pode amassar um pouco enquanto você desvira. Essa daqui é a nossa peça prontinha. Se você gostou de aprender a fazer a lancheira Blue, não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo, se inscrever no canal. Aproveita porque amanhã é o último dia da promoção especial do meu aniversário. O aniversário é hoje e a promoção acaba amanhã. São centenas de produtos com até 60% de desconto no site e você também pode aproveitar amanhã para fazer a sua inscrição no Costuriflix. O link para você conhecer o Costuriflix está aqui embaixo na descrição e o link do site para você fazer as suas compras com descontos até amanhã também está aqui embaixo na descrição.